Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um episódio, dessa vez o Fala Candidato vai falar com a pré-candidata a vereadora, a segunda mulher a ser entrevistada aqui na nossa sabatina. Eu espero que ela venha preparada porque a gente vai tratar de assuntos bem delicados com relação à educação, que é a Dani da educação. Você que já está acostumada a ver os nossos episódios, não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Bus Magazine é uma plataforma de comunicação que divulga negócios, empresas e marcas, e temos uma comunidade específica para pré-candidatos, candidatos de mandatos e tudo sobre a política da sua cidade, tá? Dessa vez você vai ficar até o final, porque nós temos uma pergunta e algumas coisinhas para nossa pré-candidata responder, que espero que ela tenha vindo preparada e feito o dever de casa. Estamos com Dani da Educação, ela é do PDT e representa essa pauta tão importante para qualquer município, não diferente do município de Armação dos Búzios, que é educação. A Dani tá no game, como a gente fala, né? Trabalhando constantemente, vendo a realidade da educação. Ela é funcionária pública e inquieta resolveu representar essa pauta. Bem-vinda, Dani, e espero que seja muito esclarecedor para o eleitor que ainda não sabe em quem vai votar, em quem ele vai escolher como candidato lá na frente, e ele vai ter exatamente o seu currículo hoje e a apresentação no Fala Candidato. Bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, obrigada. Obrigada mesmo. Me sinto lisonjeada. É uma pauta que eu acho que as pessoas precisam começar a ouvir e precisam começar a entender sobre a importância, tanto da educação, que a gente ainda vê uma defasagem muito grande, como também de política, né? Principalmente no nosso, na questão como mulher. As mulheres, geralmente, elas tendem a não se envolver tanto com política. A gente, às vezes, tem um receio, né? Mas, na verdade, eu aprendi uma coisa com um tio meu. A gente não sabe nada. Só sei que nada sei. Então, o que que a gente faz todos os dias? A gente aprende. Então, qual o melhor campo, né, do que a educação e a política? Porque sem isso a gente não consegue ver melhorias, a gente não consegue se envolver em uma educação mais justa, né? Eles falam em educação gratuita, né, e disponível a todos, mas a gente ainda passa por muitos perrengues dentro da sala de aula, né? Dentro lá da escola. Dani, quanto tempo você está, não sei se você está coordenando, lecionando, administrando, na educação? Você já está há quanto tempo e você fez o concurso de que ano? Eu fiz o concurso de 2012, já fui contratada por Aquele concurso processo. lá Sim, o problemático, último, o último, né? que já deveria ter tido outros, mas a princípio foi o último. Fui chamada em 2019 e na época eu até trabalhava em Cabo Frio. O meu concurso hoje é de inspetora de alunos. Sou formada em administração e vim para Búzios para atrás assim de mais calmaria, paz, praia, sombra e água fresca. E assim, é uma cidade maravilhosa. Eu estou aqui desde 2006, não vou contar os anos para não, né? E assim, eu sou muito feliz aqui. E 10 anos eu trabalho na área de educação. Hoje eu faço pedagogia pelo CEDERJ. Foi através desse trabalho que eu vi no CEDERJ, dos profissionais de lá, e através de indicação de uma amiga que eu fiz lá, que eu conheci o João Carrilho e a gente acabou conversando e ele me estimulou a vir, porque eu tinha muitos pontos em reclamar e eu fiquei pensando, eu nunca entraria na política. E assim, eu sempre fui muito política, eu gosto de política, eu gosto de economia e tal. Até pela minha veia, assim, minha vertente administrativa, eu gosto. Mas eu não achava que eu estivesse preparada. Hoje eu acredito que eu não estou, mas só que eu tenho vontade de mudar, fazer alguma coisa. Eu, nesse momento, por exemplo, através disso, hoje eu trabalho no Conselho Municipal de Educação, desculpa, e no CACS Fundeb, porque estava precisando, né, de pessoas para fazer o trabalho. E assim,
Eu aprendi muito no Conselho Municipal de Educação. No CACS Fundeb é recente, mas o CME é desde o ano passado. E eu preciso dizer, assim, que através desse contato que eu tive na área de educação, da fiscalização, de verificar algumas situações, por exemplo, quando as pessoas ouvem que eu sou do conselho, as pessoas vêm me pedir ajuda, e eu falo, olha, você que tem que fazer tal coisa. Olha, isso a gente pode tentar correr atrás. Então, assim, eu vejo que é importante a gente estar estimulando as pessoas a entenderem a parte de direitos. Através disso também vim tentando o conselho tutelar, não entrei, mas foi muito, muito bom, assim. Eu vejo, assim, como é importante o nosso papel, sabe? O educador, ele é educador o tempo todo, como minha mãe sempre fala. Minha mãe se formou em educação, mas a minha mãe não quis. A minha mãe é costureira e ela tem orgulho de ser costureira. Mas a minha mãe costuma dizer que em todo lugar que a gente tá, a gente educa. Então, assim, eu tô com ela aqui, eu vou explicar pra minha filha qual situação eu tenho que fazer e tal. E eu vejo que através dessa política pública de fiscalização, esse trabalho que eu tive como inspetora de alunos, de você ajudar, auxiliar, você auxilia, dá apoio técnico para a direção, você dá apoio técnico para os professores. Eu não sei muito? Não, não sabia muito no início. Mas hoje eu conheço, assim, toda a parte prática da escola, sabe? A funcionalidade dela. E como é importante, sabe, essa questão política. Como você vai tratar o professor, como você vai tratar a criança, a empatia, o carinho. Então, assim, eu vejo que isso me mudou, porque eu sempre falei que eu não seria educadora, eu não trabalharia na educação, eu jamais me imaginava na política. E quando eu ouvi a proposta, eu percebi, assim, que eu já estava envolvida, sabe? E eu vejo muitas pessoas fazendo na época de campanha muito assistencialismo. E eu acredito que as pessoas precisam entender que política é coisa importante, é coisa séria, sabe? É você realmente ter compromisso com aquilo ali, sabe? Eu até vim com umas propostas, porque a ideia é o que que eu aprendi como educadora, o que que eu aprendi como inspetora de alunos. A gente lá no chão da escola, a gente entende, sabe, muita coisa. É interessante falar sobre isso porque não tem como ter uma ideia sem você viver. Sim. E quando você vive, você adquire experiência e, mais que nada, essa empatia mesmo de ver, cara, tá faltando algo aqui, alguém precisa resolver e eu não vejo nenhum o poder público se posicionar, eu não vejo ninguém legislar, então isso vai ficar só no querer. E aí foi de onde saiu, eu acredito, sua inquietação para poder vir pré-candidata. Você tá no PRB, PRD? Não, PDT. PDT. Ah, perdão, é PDT, né? PDT é o Partido da Educação, para quem não sabe, é o partido do Brizola, é o partido que mais brigou pela educação no estado do Rio de Janeiro e é um partido de uma das pessoas que representa até, foi candidato a presidente, jurista, professor universitário. Então, se já foi para um partido que realmente você se identifica. Como foi que surgiu essa afinidade e quando que você se filiou ao PDT? Então, eu recebi uma proposta para entrar no PDT, conversei também, tive conversando com o Mirinho, conversei também um pouco mais porque o Claudeir também é filiado, a gente conversou algumas vezes. Eu queria entender um pouco mais como é que funcionava o partido. Conversei também com o João e, como todos sabem, eu vim através de João Carrilho e ele me ajudou muito. E assim, até para eu entender como é que funciona. E depois disso eu comecei a pesquisar, comecei a fazer cursos online do PDT para eu entender como é que funcionava a história. A gente, quando eu era criança, eu ouvia a história do Brizola, a história dos CIEPs, e eu sempre achei muito interessante isso, sabe? Se funcionasse, sabe, em sua totalidade, seria fenomenal. E essa ideia hoje está voltando. Eu fui num congresso em Friburgo pelo Conselho Municipal de Educação e eu fiquei na parte de educação integral. Então a gente ouve propostas muito ricas, propostas que eu acho que a gente precisa colocar em prática. Porque a criança que ela está aprendendo a parte de educação, a parte assim pedagógica, é importante.
Mas só que o que mais ela tá aprendendo, sabe? Essa criança fica em casa, na tela, na mídia, é só, sabe, porcaria, sou bem sincera, não é muito legal. Os jogos são agressivos, os comerciais, ultimamente, são também, não são voltados para a idade dessas crianças. Tem jogos, por exemplo, a minha filha tem 8 anos. Tem jogos, às vezes, que tem acesso a pessoas, então manda-se mensagens. Então, assim, a gente precisa pensar assim: o que que o meu filho tá vendo? O que que meu filho tá fazendo de proveitoso, sabe? É importante isso, a gente se envolver. A gente tá na escola lá todos os dias e a gente percebe assim, uma necessidade muito grande das famílias se envolverem. As famílias precisam participar desse processo. A educação não é um milagre, sabe? Se a minha filha sabe jogar o lixo no lixo, é porque ela vê exemplo. E depois é porque ela ouve e é instruída a não fazê-lo. Não, não se joga no chão. Então, assim, é toda uma participatividade. A sociedade precisa entender o papel dela, e o político precisa fazer o papel dele, e a escola, eu sou bem sincera, a gente precisa de suporte, sabe? A gente tá lá, eu vi algumas situações nesses 10 anos que eu trabalho com isso, de profissionais precisando de auxílio. Essa luta pelo PCCR do sindicato, que eu também, eu tô trabalhando junto, eu tenho falado para as pessoas, gente, vamos correr atrás, vamos sindicalizar, vamos correr atrás dos nossos direitos. Porque, assim, o nosso salário é um dos piores, assim, da região dos lagos, assim. Você pega municípios que a gente sempre ouve se falar, como Saquarema, Maricá, com salários, assim, exorbitantes comparado ao nosso, sabe? Os profissionais hoje de educação estão recebendo muito pouco. Então, assim, teve a mudança também de professor de apoio para mediador. Aí também já tem a questão do salário, a exigência do profissional não ter mais o lado pedagógico, ele pode ter só o ensino médio. Então, assim, essa criança, ela não vai ter o trabalho pedagógico correto. Então, assim, eu não tô, assim, atacando, eu tô atacando o governo, não. A gente precisa pensar, sentar com as pessoas e a gente ver o que vai ser feito, sabe? E as pessoas precisam se envolver. Porque, assim, a Secretaria de Educação vai resolver de uma forma, vai exigir de uma forma, mas os conselhos escolares precisam realmente funcionar. Você precisa colocar na escola a importância do pai se envolver. Vamos fazer reunião de pais. Vamos colocar, assim, a ideia nas pessoas de que elas têm voz. Eu ouço das pessoas assim, não, mas eu fui na escola e não consegui resolver tal coisa. É tão chato isso. Não me receberam. Eu já passei por isso também inúmeras vezes, sabe? Então, assim, E a sensação é muito precisam de ter impotência, voz. né? Sim. De que eu tô buscando algo bacana e Então, não quando eu consigo. escolhi o PDT, eu vi essa história. Eu vi, assim, essa importância, eu vi essa necessidade. E eu gostei muito, muito mesmo. E, a princípio, eu não tinha escolhido um partido. E quando eu me apaixonei pelo partido, e realmente eu gostei, fui ao Rio, conheci a delegada Marta Rocha. Eu depois fui no encontro estadual. A gente encontrou, tinha o Lupe lá. Ele fez uma palestra muito boa. No congresso também que eu participei online, que eu não pude ir a Brasília, porque eu tava em Friburgo, em outro congresso. Então, assim, eu tenho me envolvido e tenho gostado muito, sabe? E eu vejo as mulheres muito assim, sabe? Paradas, esperando. A mãe reclama na porta da escola, mas não vai dentro da escola e reclama. Aconteceu tal coisa com meu filho, e, sabe? Não resolveu. Tem a questão do bullying, eu tenho focado nisso porque eu não vou citar nomes de escola, eu não quero fazer isso e tal. Mas só que eu vi uma necessidade muito grande da gente falar no bullying, da gente tratar o bullying direito. Porque assim, na nossa época era diferente, sabe? Era bem Tratava-se diferente. diferente, mas hoje é um crime. E se você for olhar, as crianças estão a ponto de fazer coisas assim, de se cortarem, de se machucarem, de fazerem coisas piores, e a gente precisa tomar conta disso, sabe? Então, da onde vem a preocupação? É o poder público. A gente precisa de soluções, sabe? Eu vejo aqui, por exemplo, quando as pessoas vêm para Búzios, as pessoas falam assim: nossa, o que tem em Búzios? Praia. A gente precisa montar um polo, sabe? Um polo cultural, um polo educacional, de astronomia. A gente colocar coisas diversificadas na área da educação. As crianças hoje estavam me contando sobre as amiguinhas da minha filha, sobre como elas adoraram conhecer o espaço Zanini e tal. Então, assim, a gente precisa estimular isso, sabe? A gente tá muito longe do Rio. Não tem como levar lá no CCBB. Mas a gente pode estimular aqui, sabe? Sentar, fazer roda de conversa, exposição. A gente precisa colocar isso. E eu lembro que antigamente também tinha no CAPS.
exposição dos alunos, porque a minha tia é especial. E o centro de apoio psiquiátrico tá faltando um pouquinho disso, sabe? E eu até falei, gente, eu preciso de um projeto que envolva essas pessoas especiais. Porque essas crianças hoje que têm alguma necessidade vão ser adultos. Eles precisam de ter esse acompanhamento. Eu, na verdade, tenho uma tia de 66, eu acho. 67, como disse a Cecília. 67 anos, mas a cabecinha de 7. Então ela precisa ser uma criança que tem que ter acompanhamento, sabe? Eu tenho ouvido relatos de mães atípicas, né? Que têm reclamado de fonoaudiólogo, têm reclamado de psicólogo. Eu tive na Câmara, reclamei do psicólogo. Consegui para minha filha. Tenho ido lá na Secretaria de Saúde, corrido atrás de algumas outras coisas para outras mães. Porque as crianças que têm autismo não verbal, elas têm uma necessidade imensa de se comunicar. E sem um fonoaudiólogo na cidade, sabe? Um só não atende. Um só não, pra mim não dá tem. baixo, Não tem. Não dá. Então a gente precisa. E quando eu estive agora na Clínica Beija-Flor, na consulta da minha filha, porque tem ansiedade, então a gente trata a ansiedade numa criança de 8 anos, a gente precisa mudar nossas políticas. Qual a necessidade hoje da área educacional? Quantas crianças precisam de um psicólogo? Quantos profissionais de educação precisam de um psicólogo? Verdade. Que estão passando mal dentro das escolas. Sim. Com crise de ansiedade. E eu participei de algumas. Eu já vi, já ajudei. Já dei apoio a algumas professoras. E assim, não é pra me gabar, é pra me entristecer. É pra educação, a educação tá doente. E a gente hoje tem baixos salários, baixa motivação. Aí quando tem um processo seletivo, por exemplo, como teve agora em Rio das Ostras, muita gente quer pular pra lá. Porque o salário é melhor, sabe? Então é ruim você ver bons profissionais indo embora porque a gente não tem um investimento legal. Então, assim, eu acho que a gente precisa mudar essa questão. Eu até falei com uma amiga assim, eu falei, olha, se eu não entro como uma pré-candidata, se eu não entro, eu acho importante fazerem, sabe? Não é uma proposta que eu preciso que seja minha, sabe? É uma proposta que seja nossa, do povo. Porque as pessoas precisam disso, as pessoas estão necessitadas. Eu ouço as pessoas assim, a gente precisa de alguém lá dentro que saiba a nossa realidade, que conheça a escola, mães de aluno desesperada. É porque é muito utópico, né? A pessoa falar, que eu vou brigar pela educação, vou fazer, vai acontecer. A pessoa nunca viveu aquilo, não tem noção. Eu sou professor, já tem um tempo que eu não estou em prática, nem em sala de aula, mas é uma realidade. Cada criancinha tem um mundo, cada realidade é única. E se você não está preparado e apto para aquilo, cara, como que você vai legislar? Você não conhece, você não sabe, não tem como. Agora, assim, a conciliação hoje entre uma pré-campanha, né, e o ofício seu constantemente deve ser bem delicado conciliar os horários. E tem que ser uma vocação querer representar essa causa. Então, hoje a gente escuta, né? Eu escutei de um pré-candidato a prefeito, que ele falou que político não é profissão, é vocação. Você tem que querer, e eu vejo a realidade de um político hoje, ele tem que saber muito bem o que ele quer fazer e se ele está apto para aquilo. Você, nesse tempo que você teve aí estudando, analisando até o próprio partido que você representa hoje, qual é a maior dificuldade que você acha que o político hoje tem, né? A pessoa pública tem? E qual é o impeditivo que ele tem de fazer um bom trabalho hoje? Qual a maior dificuldade e o impeditivo? Então, eu não tenho salário exorbitante, sou funcionária pública, né? Desde 2020. Hoje, pra mim, seria um pouco de tempo, porque, assim, quando a gente é mãe solteira, se torna um pouco mais difícil. Verdade. E eu também, como é que chama? Sou chefe de família, então eu que eu organizo minha casa, eu tenho a ajuda da minha mãe. Minha mãe tinha disse que eu precisava falar o nome dela, então tem que citar o nome da minha mãe. Manda um beijo pra ela. Manda um beijo pra ela. Mãe. É porque eu tive num podcast aqui do sindicato e ela falou, você nem lembrou de mim. E na época foi o meu primeiro podcast, eu estava nervosa. Agora você tá tirando de letra. Agora a gente tá melhorando. Mas eu acho que a maior dificuldade hoje, a primeira dificuldade maior, pra mim, foi eu decidir se eu queria.
Na época eu até falei isso pra minha mãe. A minha maior dificuldade é saber se eu quero entrar na vida pública. Pra mim seria isso a questão da exposição. Depois, minha maior dificuldade é como mulher. Porque assim, eu sou a chefe de família, eu sou mãe solteira. Então assim, é muito difícil. A gente tem nossas lutas diárias já. E eu trabalhando na escola, geralmente eu costumo escolher o meu horário de trabalho sempre no horário que bate com o horário da Cecília. Porque ela requer muito de mim. A eleição, em tese, foi uma coisa que caiu no meu colo. Eu abracei, eu gostei da ideia. Eu tenho visto que eu tenho feito alguma coisa, sabe? Sabe quando você cria um propósito? Então você falou da vocação. Tem a questão também do propósito. Por que que eu recebi essa proposta? Por que que chegou a mim uma oportunidade como essa? Então, assim, eu não viso, assim, muitos ganhos na política nesse momento como pré-candidata. O que que eu viso hoje? É uma oportunidade, sabe? Uma oportunidade para fazer alguma coisa diferente. Então, assim, eu como agora tô me formando no CEDERJ, tô me formando pedagoga, a minha proposição inicial era eu dar aulas, tenho que fazer meu mestrado agora ano que vem. Então, assim, eu sempre gostei da área de estudar, eu não pensava em lecionar. E hoje, eu já me vejo trabalhando com políticas públicas, através do CEDERJ, eu tive essa visão, sabe? Os professores muito bons, eles falaram da importância que tem. Por exemplo, um professor, ele tem voz. Então, assim, não é. As pessoas às vezes até falam, manipulação, não. É você instruir. Porque quando você chega para um aluno e você explica determinada coisa, você tem que entender como ele vai. Você tem que saber como você vai explicar para aquele aluno. E o que que é isso? Não é o conhecimento que você vai passar, é o conhecimento que a gente vai aprender junto. Então, assim, eu posso mostrar para ele o caminho. Então, assim, eu costumo dizer que o Paulo Freire mudou a educação? Sim. Por que que ele mudou alguma coisa? Darcy Ribeiro também. Então, assim, por que que eles mudaram? Eles fizeram com que a gente tivesse empatia. Nós, educadores, nós nascemos, né? Nós crescemos, nós aprendemos com alguém. Então, a educação tá na gente, sabe? Tá intrínseca. Porque você nasceu, você já tá aprendendo. Você vai aprender a falar. Então, assim, Falar, caminhar, tudo, comer. tudo. Então, assim, a gente precisa ter essa noção de que é importantíssimo educar. E o educar não é eu sabendo mais do que ninguém. Por exemplo, eu estava explicando um dia desses sobre a questão de ensinar. Eu falei, olha, eu não estimulei a minha filha a, por exemplo, eu não expliquei para ela assim, é dessa forma. Mas ela tá. Então, assim, eu não fiquei assim, é assim, 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 assim. E hoje em dia ela senta, ela escreve um livro, tá escrevendo um livro, acho que é a coisa mais linda do mundo. Cara, E que foi legal, vontade que dela. legal, que legal. E ela cria história, e ela articula, e ela cria coisas. E eu não fico dizendo, é assim, sabe? Então, assim, a educação hoje, ela tem que ser assim, estimulada para que a criança entenda Entenda. e queira E aprender, pegue sabe? gosto pelaquilo. Então, Pegue assim, gosto quando pelaquilo. essa questão do Paulo Freire que eu falo, por quê? Porque hoje a nossa realidade em Búzios, a gente tem muita gente que, por exemplo, a gente tem que ter a empatia de saber que muitos pais não sabem ler um bilhete. Eles não sabem ler um bilhete. E E a aí gente não cabe precisa. crítica, né? Não cabe, Não. cabe Então, o que entendimento. que a gente precisa fazer? Eu já peguei casos, N casos, mas um me surpreendeu de uma pessoa que falava: não, mas eu não sabia que ele estava passando por determinada situação, que eu tomei à frente na época, fazem alguns anos. Porque eu não sabia. Até questão de piolho. Ah, eu não sabia. Eu falei, mas o bilhete foram várias vezes na bolsa. Eu não sei ler, minha filha. Então, assim, Hum, é uma realidade que a gente precisa mudar. E assim, quando a gente estimula o pai, não, mas a gente pode te ajudar. Tem tal lugar, tem tal coisa. Ah, mas a senhora pode aprender, sabe? É a gente mostrar o caminho. Por exemplo, meu filho teve. Eu precisava transferir ele para outro lugar. Eu falei, mas ninguém te disse, é só ir na Secretaria de Educação, sabe? Então, assim, são coisas que as pessoas não têm noção. Então, quando você sabe alguma coisa, você passa. Para mim, isso é conhecimento, entendeu? E hoje a gente precisa colocar essa questão na educação de modo geral, sabe? O professor não sabe mais que ninguém. Então, assim, a gente tem que entender que o aluno precisa dessa empatia.
precisa de que ele tenha a realidade dele respeitada, Claro. sabe? E o professor, se ele não estiver sendo bem remunerado, respeitado, sabe? Ele também não vai ter muito ânimo, né? Não. Você de tem jeito ânimo de, Não. sabe? Você tá fazendo a sua função, tá ganhando menos que um monte de município aí. Como que você vai ter vontade? O inspetor de alunos, por exemplo, ele só fica lá no pátio. Não, ele não fica só lá no pátio. Ele olha uma criança no recreio, sabe? O servidor público é muito desvalorizado aqui. Eu vejo reclamação de vários setores em Búzios. Então, assim, é triste você ver. Por quê? Porque quem tá lá, sabe, na saúde, se ele vai te atender mal, é porque ele tá sendo mal remunerado, tá sendo mal valorizado. Então, assim, se o guarda não tiver, sabe, tá tudo interligado. Então, o que a gente precisa mudar? Mudar a mentalidade das pessoas. Porque não é quem tá lá em cima também, é o povo que tá cobrando aquilo ali. Porque o que mais me assustou quando eu vim pro Conselho Tutelar era ter que explicar pras pessoas o que era um Conselho Tutelar. Sabe o que eu ouço todos os dias na escola? O ECA só veio proteger a criança. O ECA veio porque aí eu não posso mais bater, mas eles não entendem o que a legislação trouxe. Entendeu? Hoje uma criança não pode mais ficar sozinha em casa. Hoje a criança não pode bater de ficar toda roxa. Isso é ruim? Eu não entendi. Aí eu começo a articular com a pessoa. Então, assim, é bom? É, porque ela precisa proteger a criança. Agora, o excesso também existe a obrigação e o direito. Então, a criança também tem um limite. Você tem que educar, a senhora tem que dar o seu limite. Mas não é ele pode fazer o que quiser, senão o conselho tutelar vem aqui e tal. Entendeu? E eu vi muito essa dificuldade das pessoas. Sabe? Tem pai que acha que a gente que tem que ensinar o filho a jogar lixo no lixo. Não, isso vem de casa. É claro, pô. Não, Isso vem de casa. Não tem nada a ver com o órgão público. Pode sim haver avisos e tal, mas é em casa que se aprende alguns hábitos, né? Não na escola. Agora, assim, cara, dá pra ver que Dani é apaixonada pelo que faz e tá muito determinada a colocar a educação em pauta. Você que tá assistindo a gente, olha, esse é o podcast falando, Fala Candidato, da plataforma Buzz Magazine. Buzz Magazine é uma plataforma que tem divulgado profissionais, marcas e serviços, facilitando você a economizar tempo quando você precisa de qualquer tipo de serviço, você vai lá e acessa. Também tem uma categoria específica para os pré-candidatos, você conhecer o currículo e saber quem são. Dani tem apresentado algo muito bacana, que é esse brilho no olho quando você fala de educação. Essa militância e essa representação, eu acredito assim que você realmente está na função certa e militando pela coisa certa. Agora, assim, dentro dos processos de educação, a gente sabe que o governo federal tem sua parcela, o governo do estado e o municipal. A gente tem visto uma secretaria de educação que houve com a mudança, exoneração de um monte de gente e profissionais que já estavam ali e profissionais que estão até dedicados a isso, que a gente viu uma grande melhora. Desde a alimentação à coordenação de muitas coisas. Você conseguiu acessar esse acervo de informações e conseguiu ver alguma solução prática que você pode fazer como legisladora, como vereadora, caso você chegue a ser eleita? Olha, eu acho que um ponto, assim, que eu sempre questionei é mudança de governo ou mudanças. Ah, teve a suplementar, aí foi um prefeito, saiu e tal, entrou outro. Eu acredito, assim, que a gente precisa mudar isso. Que a pessoa tem família. Eu costumo dizer isso. Então, assim, é o que eu acredito. E quando entra um, sai outro. E quando entra um e sai outro. Hoje a gente tem visita especial. É a Então a gente Cecília. está acompanhada da Cecília. E a Cecília tá vendo tudo isso acontecendo. Então para ela é tudo mundo novo. Então, entenda uma coisa. Ainda é melhor para vocês entenderem que a Dani tá aqui para representar vocês independente da circunstância. E a Cecília tá só aprendendo e vendo essa maravilhosa mãe lutando pelo direito de vocês. Então, tenham muita consciência na hora de votar. Realmente alguém que quer trabalhar não escolhe a circunstância perfeita nem o ambiente perfeito. Eu te interrompi, espero que você consiga retornar no seu raciocínio aí.
Então, o que acontece quando a gente tem filhos pequenos, principalmente, eu carrego, eu faço questão, as pessoas já conhecem, Cecília na faculdade já é conhecida, em todo lugar que eu vou, porque a mãe, eu acredito assim, né? Eu faço questão, a mãe raiz, né, como dizia antigamente, a mãe raiz leva o filho, sabe? Eu levo pra onde eu vou, onde eu Você sabe que eu posso. faço isso e os olhares não são dos melhores, não. A pessoa olha pra mim assim, poxa, eu adoro levar os meus filhos pra Eu tenho tudo orgulho, que sabe? que eu É faço. difícil, tem hora, porque nem todo lugar eu consigo. Por exemplo, quando ela vai pro CEDERJ comigo, eu faço 2 provas às vezes no dia e ela fica comigo, eu levo coisas pra ela. Já levei colchãozinho, já fiz piquenique. Então, assim, o que eu posso fazer pra ela estar pertinho também é um momento que tem. Mas a questão que você falou da mudança, de retirar pessoas e tal, trabalhadores. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado. Por exemplo, esse processo seletivo, no início do ano, teve muita crítica, sabe? Eu acho que a gente precisa ter cuidado, a gente tá lidando com pessoas. Eu trabalhei muitos anos com RH, trabalhei desde os 18 com RH, desde quando eu falei, eu não quero ser vendedora, eu falava isso pra minha mãe. Eu quero ser administrativo e eu quero ser administradora, é administrativo que eu quero e pronto. E eu fiz técnico, fiz faculdade de administração e gostava de RH, gostava dessa área. Gosto de números, gosto de estatística. E o que que acontece? Quando você vê essas situações, por exemplo, você cria problemas para as escolas, você cria mudanças técnicas, você cria mudanças dentro do governo. Então, assim, você tem X pessoas fazendo tais funções. Elas estão desenvolvendo aquela função muito bem. Aí você tira a pessoa, a outra que vai entrar, de repente, não sabe fazer porque ela aprendeu a fazer de uma determinada. Por exemplo, a área de matrícula. Eu tô na secretaria agora, tô tipo com desvio de função, tô remanejada. Então, eu tô dentro da secretaria. Então, se eu pego uma pessoa que tá há muito tempo fazendo a matrícula, certo? Aí muda de governo, ou tem qualquer outra mudança. A gente tá em junho. Hum, Aí a pessoa, não tô falando que teve essa mudança, não sei aonde teve essas mudanças especificamente. Aí essa pessoa já não sabe lidar quando ela entra. Então, o que que vai acontecer? Você vai ter um fluxo diferente. Aí vai ter matrícula que não vai ser feita. Você vai ter duplicado, sabe? Nome errado. Então, assim, você cria problemas. Então, eu acho que o gestor, ele tem que pensar como uma empresa. Não é que eu vou pensar como uma empresa em ganhar lucro. Porque o lucro público qual é? É o serviço funcionar bem para a população. Esse é o lucro do legislador. Não é uma cidade, ai, tá cheia de plantinha. Que linda. Mas e como é que tá funcionando a saúde e a educação? Que para mim são o principal. A mobilidade urbana é importantíssima. Mas e a educação? No pós-pandemia, a gente teve muita dificuldade. Eu entrei justo na pandemia. Então, o que que acontece? Você tem pessoas que têm que se importar com o trabalho, além da parte técnica. Não é só minha competência, é você se importar. Então, quando querer, você né? manda o cara embora, que tá fazendo uma função bem, não sei. Você só pode mandar embora uma pessoa se ele não tem qualificação. Ah, ele não é qualificado, beleza. Ah, não, é que ele era apoiador de outra pessoa. Eu acho que isso precisa mudar. Por exemplo, uma vez me perguntaram, poxa, achei legal porque você não fica. Gente, eu não tenho que falar mal de governo. Eu não tenho que perder tempo falar mal, porque o fulano. E eu tenho que falar isso para os pré-candidatos de coração. E a gente precisa pensar em se unir. Sabe quando na época de escola, quando você vai fazer uma corrida onde está todo mundo um do lado do outro? Se o cara cair, você pode ajudar ele a levantar. Eu não preciso chegar e falar, caraca, bem feito que ele caiu. Sabe? Eu acho que essa visão a gente precisa mudar. A gente precisa se unir para pensar, caramba, como a gente pode mudar tal coisa? Poxa, eu vou entrar. E o que que eu posso fazer? Pô, mas de repente eu preciso criar uma lei para ajudar um outro setor que não era o que eu tava. Eu não tô militando por isso, sabe? Não, não importa, eu tô lá militando pelo povo, sabe? Então quando você me pergunta assim, qual a proposta? É fazer o melhor que eu posso, sabe? Porque quando você fala assim, eu vou prometer muita. Eu já falei isso, eu não vou ficar prometendo. Porque eu não prometo nem pra minha filha. Às vezes eu prometo e eu cumpro porque minha mãe fica. Você falou, mas você pode se arrepender, você pode mudar, sabe? Se a promessa não. Agora,
Eu dei a palavra que eu vou votar em fulano. Não dá palavra. Eu falei isso pra um monte de mãe, falei pra um monte de gente já. Eu falei, para de dar a palavra que vai apoiar fulano. Procura saber o que ele vai fazer. Procura saber se ele já fez. Porque, assim, a educação, hoje, eu acredito, e sempre foi, mas eu acredito hoje que seja a melhor opção pra você investir. Sabe? Porque o seu filho lá na frente, o que ele vai ser? Eu vejo crianças terminando o 2º grau, né? O ensino médio agora, que antigamente era 2º grau. As pessoas falando assim, não sei, eu não vou fazer faculdade não, nem tem faculdade aqui. Hoje em dia tem, na FATEC. Verdade. Mas só que os cursos não são o que ele quer. Então ele teria que ir pra Cabo Frio. Aí ele desanima. Pô, meu sonho era ser enfermeira. Pô, não tem aqui, tem que ir pra Cabo Frio, Rio das Ostras. Sabe? Então, assim, as crianças acabam desanimando. Aí se envolvem com coisa errada, pra gente não citar, né, o que é. Acaba desanimando, aí você vê a gravidez na adolescência. Você vê meninas jovens de 21 com 3, 4 filhos. Sem terminar o ensino médio, sabe? Sem perspectiva. A gente precisa mudar a perspectiva, sabe? Não é você falar, ele tem que ter um ensino médio porque ele tem que ter um diplominha. Não. Não é um diploma, sabe? A gente precisa entender a necessidade do estudo. Vai muito além disso. Então, assim, isso vai refletir nos seus filhos. Isso vai refletir nos filhos de todos que estão aqui. Não importa se ele tá num colégio particular ou público. Porque, de modo geral, vai afetar todo mundo. Então, assim, qual é a preocupação hoje no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro? É a violência, é o tráfico, é não sei o quê, é não sei o que lá. Mas só que tudo isso não envolve só o pessoal da periferia, só o pessoal pobre, só o pessoal da comunidade. Não, é todo mundo. Então, assim, a gente precisa pensar num contexto. A educação é o contexto. Porque, assim, a escola tá lá para ensinar ele. Mas se ele não quer aprender, pra casa. De nada vai adiantar, né? Porque, assim, o professor não pode obrigar ele a estudar. Entendeu? Então, assim, hoje eu conheço a realidade do INEF, eu conheço a realidade de algumas escolas. Já trabalhei no João Guelo, já trabalhei no Eva Maria. Tô hoje no Maria Rita, numa creche. E eu vi de baixo para cima. E vi de cima para baixo. E eu acredito que a gente precisa mudar a visão. O povo precisa entender que o político não vai lá pra dentro da Câmara pra fazer favor. Eu tô precisando de uma consulta, vou lá falar com fulano que eu votei nele. Não, vamos mudar isso aí, sabe? Ele tem que fazer o quê? É fazer favor? Não, ele tem que fazer uma coisa bem diferente disso, sabe? Ele tem que legislar pra todo mundo. Quando eu falei na Câmara lá e eu falei pro secretário de saúde, eu cheguei pra ele e falei, mas eu não quero pra minha filha. Porque eu tenho pessoas que chegam pra mim chorando, às vezes, sem ser exagerada, mas realmente é a situação, em falar assim, cara, eu tô desesperada, eu preciso de uma operação e eu não sei o que fazer. E eu às vezes, vou pela pessoa na Secretaria de Saúde, ou vou pela pessoa em tal lugar pra tentar resolver, porque assim, a fila tá gigante, não tá resolvendo. A pessoa ficou internada, precisa fazer uma operação, senão os rins vão parar. E aí, como é que funciona isso? Então, assim, não é prático, né? Não é prático, tipo, eu tenho E a gente fica pedindo favor, mas só que a gente paga imposto. Fica no banco de favores que você acaba acreditando no subconsciente que você deve, né? Que você deve pra fulano, que tem que cumprir com você, porque... simplesmente ele te ajudou em algo que você precisava e que deveria ser feito, né? E você acaba ficando refém dessa situação. Entendeu? Então, assim, eu não vou no Conselho Tutelar fazer uma reclamação porque eu votei nele. Porque não pode. Claro. Não pode ter isso. A gente precisa mudar essa visão. Então, assim, hoje eu vejo... o Conselho Tutelar tem funcionado muito e tem sido muito legal, porque as pessoas têm falado, nossa, eu conheço conselheiro. Aí a pessoa me... Daniele, como é que eu resolvo isso? Eu consigo conversar com eles, sabe? Não conheço pessoalmente. Mas só que eu fiz aquele pré-curso, né? Pré-prova, a gente se conheceu e tal. Então, hoje, a gente tem a proximidade de conhecer. Poxa, eu sei quem é fulano que tá trabalhando em tal lugar. Porque as crianças têm demanda. A gente lida com saúde emocional das crianças todos os dias. E os pais não sabem o que fazer. Eu, muitas vezes, não sei o que fazer. Então, às vezes a pessoa fala, mas você é educadora? Não, eu não tenho, não sou psicopedagoga. Não, mas eu não tenho a pretensão de dizer que sei. Eu não sei tudo e nem tenho a pretensão de saber tudo. Eu tô aprendendo.
Então, a gente precisa ter essa ideia de que a gente tá aprendendo tudo, sabe? Então, quando alguém perguntou assim pra mim, você tem certeza? Eu falei, olha, certeza acho que a gente nunca vai ter na vida. Se vai dar certo, A se única vou, se certeza não é o fim vou. da vida, né? O negócio é fazer alguma coisa, porque ficar parado esperando cair do céu não vai, né? Não vai. Então, hoje, a educação precisa disso, porque o milagre não cai mais, né? A gente tá há anos aqui e tá vendo. Não cai mesmo, não cai mesmo. Você que está escutando a gente está no podcast Fala Candidato com a pré-candidata a vereadora Dani da Educação. E uma visita muito especial da Cecília, essa menina linda, né? Que eu acredito que essa mãe guerreira luta muito e está militando por ela e por todas as outras crianças. Não esqueça, para que o conteúdo seja gerado e que chegue até você, é necessário que você se inscreva. Inscreva no nosso canal. E uma outra coisa, compartilha para muitas pessoas conhecerem quem é Dani da Educação, beleza? Uma outra coisa que eu vou falar que é bacana, sempre no final do episódio, a gente faz uma sabatina, né? Um bate-bola com o pré-candidato, que ele ali define exatamente por que você deve analisar e escolher um pouquinho mais, examinar quem é ele, o currículo dele. Se você quiser saber tudo sobre Dani, da educação, você acessa Bus Magazine ou busmag.com.br. Dani, eu estive vendo uma explanação do ministro da Educação. Achei muito plausível, achei muito bacana. Mas ele deixou muito claro que existe uma polarização que atrapalha o processo de educação. Ou seja, muito se é falado, muito se é pedido, mas na prática os municípios não conseguem atuar. Né? Não atuam. Hoje a gente sabe que existe um PEC do governo federal de educação integral. Você acredita nisso? Defende isso? Você citou aí, você é mãe solteira, você faz seus corres e tem que estar conciliando horário de trabalho e maternidade, né? Só que nem todo mundo consegue, nem todo mundo pode. Me diz assim, o que você acha que está atrasado no município, porque esse PEC já está liberado, até o presidente estava com visita marcada aqui, e a gente ouviu falar muito na suplementar. Na suplementar a gente ouviu falar muito, né? Alguns lados falando e dando mérito ao governo federal, e outros lados falando, não tanto, né? Falando que era algo de proposta de campanha, mas ambos os candidatos falavam de educação integral. A gente não sabe quando que isso vai estar pronto, mas já sabe que isso já está liberado. A gente não sabe exatamente juridicamente qual é o proceder e tal. Mas assim, hoje no município, eu não sei quantas escolas tem de educação integral, quais são e a quantidade de público que atende. Você bate nessa tecla também, vai defender isso. O que na sua análise, o que você tem a falar como pré-candidata aí a vereadora defendendo essa pasta? Então, o que acontece? Existe até como se fosse uma exigência, porque já foi aprovado. Então, deveria estar funcionando, sabe? Então, já foi aprovado. Porém, né? No governo federal, sim. Na minha ignorância, eu tinha visto já está implementando em algumas escolas. Ah, beleza. Já começou a implementar, não todos os dias, mas só que começou já a fazer, certo? E assim, eu acredito que precisa, não é só para as mães solteiras, é porque as crianças precisam ter o que fazer, sabe? Então assim, é importante a criança fazer esporte, a criança fazer robótica. A proposta é muito boa, é muito legal. Por exemplo, uma criança fazer leitura específica. Por exemplo, teve sábado letivo, eu não consegui levar a Cecília na escola dela, sobre poesia. Então, assim, são ideias novas para você implementar nesse horário, né? Tipo assim, a criança estuda de manhã, de tarde a criança vai fazer esporte, robótica, alguma coisa. Eu acho que a proposta é sensacional. O governo fez uma coisa muito legal. E, assim... Mas tem sido ofuscado. Tem a contrapartida do que eu vou te falar o seguinte. Porque, assim, precisa de controle e investimento. Precisa de controle para saber o que está sendo feito com valor. Por exemplo, hoje eu tô no CACS Fundeb, eu tô aprendendo, eu ainda tô nova, comecei há pouco tempo.
E eu vejo ainda... Você poderia explicar um pouquinho o que é CACS o Fundeb? CACS Fundeb é o que acontece. É um meio de fiscalizar o dinheiro que é investido no Fundeb. O Fundeb é o quê? É um fundo de investimento da educação, que é onde faz pagamentos para a área de educação. E precisam ser destinados a isso, certo? Hoje na educação, até se eu errar, alguém pode me corrigir, mas hoje, pelo que eu ouvi, a educação se paga através do Fundeb. Tem municípios como Cabo Frio que usa uma parte da verba, outra vai do próprio município através de impostos e tal. Búzios, até onde eu sei, usa a própria verba do Fundeb. Não tenho hoje, porque a gente ainda está fazendo pesquisa, está conhecendo como estão as contas do município e tal, não posso citar nada. E também, eu sou bem sincero, eu tô aprendendo. E o que acontece? A educação, ela precisa investir mais nessa área. Por exemplo, a gente tem profissionais de educação que tem defasagem de salário, não tem esses ajustes, né? Falta ajuste, falta algumas situações. Mas a educação, os profissionais de educação, professores, recebem alguns acertos já, que é tipo pós-graduação e tudo mais. Outros profissionais não têm isso pronto, por isso que eles estão atrás também do PCCR, né? Então, assim, seria uma melhoria, porque hoje o salário base nosso, de inspetor de alunos, é 1.400. Que é o mesmo da merendeira, que é o mesmo do porteiro. Sério? Sim. Então, Que assim, isso? temos o triênio, sim, temos poucos direitos. A gente ficou aguardando também esse auxílio alimentação. Uma outra questão foi a proibição de poder comer na escola, entendeu? Que eu sou bem sincera. Ah, mas só trabalha 6 horas. Mas só que com esse salário a gente não consegue comprar quentinha. E a gente fica em pé às vezes. Por exemplo, inspetor de alunos. Vou dar um exemplo. João Guelo são 4 ou 5 almoços. Você fica em pé quase o dia todo. Porque você tem os cafés da manhã, você tem os almoços. Então, esse inspetor de aluno, essa merendeira, fica em pé, carregando peso, a merendeira. Aí, o que acontece? Ela fica doente. Aí, dá atestado. Ah, eu tava com dor nas costas. Aí desvia ela de função, porque ela não aguenta mais carregar peso de panela, porque é muita criança. Então, assim, o salário é muito pouco, você não consegue pagar um plano de saúde. Impossível, impossível. E assim, hoje parece que vai alterar, vai pra 1.500 e alguma coisa. Então, assim, Então, assim... Então, a gente precisa investir nisso. Porque por mais que, de acordo com a CLT, né? A gente trabalha na base, né? São 30 horas semanais. Ele não tem direito ao almoço. Mas só que como esse profissional vai se alimentar? Então, assim, quando você proíbe ele de almoçar, você pode botar, não, sobrou comida, então, tipo... Alimenta os funcionários, né? Vamos dizer assim. A grande pergunta é, isso é constitucional? Então, Ou a gente teria que ter pelo menos o direito a receber o lanche. Pela CLT, a gente tem direito ao lanche, entendeu? Ou direito a sair. São 15 minutos. No município, foi aprovado o direito ao auxílio alimentação. Não foi feito. A gente não recebeu, entraram na justiça. O sindicato daqui de Búzios entrou na justiça. Porque foi um direito adquirido, criaram a lei na Câmara e não foi cumprido. Então, assim, como que esse profissional, ele vai comer? Ah, mas só que só dá pra quem é 44 horas ou mais de 40 horas. Tá, beleza, mas e aí, o que que a gente come? Então, assim, tem professor que eu tava até falando no outro dia, até a menina falou, tá, Dani, você é fera. Porque eu reclamei uma coisa, o professor precisa ter pelo menos 5 minutos, 10. Tem professor que sai da sala, ai, pelo amor de Deus, eu tenho que sair porque eu tenho que ir no banheiro. Reduziu-se o número de inspetores, entendeu? Então, assim, aí não tem gente pra ficar na sala pro professor ir no banheiro. Aí tem gente que aí fica doente da infecção urinária, dá não sei o que, dá não sei o que lá. Fora a exaustão e a ansiedade que dá, né, aos tubos. Aí esse professor dá um monte de atestado, aí tu pensa assim, cara, o cara não gosta de trabalhar. Mas o cara fica estressado. Como você vai ficar de 7 da manhã até 1 da tarde sem comer absolutamente nada? Então, assim, o que você precisa mudar nisso? Então, com o integral, a gente precisa também rever isso. Porque o município tem que fazer um estudo de caso,
tem que fazer uma proposta para saber como é que vai funcionar. Então, assim, o governo federal aprovou, tem que ser feito. Vai para o estado, depois para o município. O município começou a implementar. Eu ouvi isso dentro do conselho e algumas mães me confirmaram que está acontecendo, que está funcionando. Não são todos os dias da semana. Porém, a gente precisa pensar no seguinte: já tiveram reclamações e questionamentos em relação a professores não ter o que dar para as crianças não ter atividade. Nesse tal, tipo, contraturno, nesse integral, Aham. entendeu? Então, tem pais reclamando também. Porque tem a questão do ônibus. A Mas gente tem hoje, problema com transporte escolar, tem problema com o transporte da cidade, entendeu? mas hoje quais são as escolas em modalidade integral? Então, eu sei que a mãe do vizinho lá tem um que acredito que é sexto ano, é no INEF. Eu acho que o outro é o Cileia. E se eu não estou enganada, que pode acontecer, não sei se é o Darcy, eu não tenho certeza. Porque, assim, oficialmente eu não tive esses dados, eu tive através de mães. Claro, As mães me falaram que a criança estava fazendo. claro. Porém, isso tem algum tempo. Eu não tenho certeza se da semana passada para agora continua tendo. Entendeu? E a Cecília em 2021, não, 2022, Cecília teve um contraturno que fazia atividades, tipo plantio de plantinhas, fazia atividades pedagógicas, tem joguinhos de xadrez e tal, e ela se apaixonou pelo contraturno. Hoje é o integral que está sendo implementado no sexto ano. Porém, o que acontece? A gente precisa que funcione. Porque, por exemplo, qual a escola referência para integral? É a Lídia Sherman, que é uma escola maravilhosa, eu só ouço, ouvi bem e tá funcionando e tal. E a gente precisa implementar em mais escolas. Por quê? Não é só pro mãe e o pai trabalhar, porque realmente é difícil. Você sair do seu trabalho às 11h30, busca seu filho. Se não tiver Retorna, transporte. faz E tem escola que não comida. tem transporte. Não, eu tô falando no caso das mães que trabalham. Aí busca na escola, volta correndo pra trabalhar, como muitas, entendeu? Aí fica até não sei que horas. Aí como você faz com a criança dentro da escola? Tem escola que não permite que a criança fique, entendeu? Porque a criança vai ficar o quê? Jogada lá e tal. O pessoal fala assim, né? Mas não tá. Mas é porque você não tem onde colocar a criança, Claro. sabe? Eu já paguei muito, até a menina que cuidava dela, a Neide, nossa, é a avó dela, a vovó Neide. E no período que eu tinha que continuar trabalhando, ela ficava na Neide. Às vezes eu pagava transporte, porque também não tinha como buscar. Porque tem situações que você não tem como sair da escola. Então, assim, como que. E fora as pessoas que trabalham numa empresa normal, né? Que são as empresas privadas, né? Ah, mas só que eu trabalho na pousada. Eu trabalho até às 3 da tarde e a pousada não libera nem pra eu ver a nota do meu filho na reunião de pais. Como que você faz com essa criança? Muito delicado. E é uma questão inclusiva, uma questão humanística, né? Não é simplesmente, a gente não tem como mudar porque é uma regra e você deve se enquadrar. Não, mínimo ter empatia. Uma cidade bem atendida é uma cidade feliz, uma cidade sem crime, uma cidade educada. É difícil. Agora, uma coisa assim, eu escutei de algumas coisas e também tentei entender o que é que estava acontecendo, de que esse fundo, né, do Fundeb, tinha chegado para o município, tá em dia e que está sendo alocado em outra coisa e que está sendo utilizado em outra coisa. E aí você não tem um reajuste devido, e aí tá todo mundo brigando pelo PCCR. E só que a comunicação do próprio município não declara isso. Então, é chegado, mas não é repassado. Eu não sei se isso é real, mas não foi só uma pessoa, e também a gente teve algumas denúncias, né, que chega pra gente e tal, Que as sobre pessoas esse falam. tema, e eu tinha que falar com alguém que fosse do setor. Então, é como eu falei, o CACS eu tô entrando agora. Oficialmente, não existe essa denúncia. Não que eu saiba, oficialmente. As pessoas falam e tal, mas assim, esse tipo de denúncia você tem que judicializar, ou o próprio CACS Fundeb tem que fiscalizar. O CACS Fundeb tem feito um trabalho, sabe? O pessoal lá tem feito. A menina que me indicou que era do CME pra entrar. Quando eu tenho dúvida ou quero entender alguma coisa, ela me explica.
o CACS Fundeb ficou um tempo parado. E um ponto que eu tenho repetido muito, e eu tenho ouvido muitas reclamações, é a questão da autonomia do CACS Fundeb e a autonomia do CME. Então, são 2 órgãos fiscalizadores diretamente ligados à Secretaria de Educação. Então, assim, o município precisa ter órgãos fiscalizadores que não sejam interligados com a quem lhe compete fiscalizar. Então, assim, como que eu vou fiscalizar você se eu dependo de você para alguma coisa? Então, isso eu sei que tem. Existe essa necessidade de você dar autonomia aos fiscalizadores, porque é importante, sabe? Até mesmo para dar validade ao trabalho que a secretaria faz. Porque eu vejo, não é que eles estão errando, eu acho que a gente pode melhorar, sabe? Fulano não faz um trabalho bom, sabe? Não. Eu acho que tudo é muito difícil. A cidade está crescendo muito rápido. São muitas crianças de fora. São muitas pessoas chegando na cidade e saindo. Às vezes é a sazonalidade de pessoas. Não é a sazonalidade de tipo, esse ano tem festa junina, ano que vem tem jazz. Não. A gente tem sazonalidade de trabalho, porque é uma cidade turística. Então tem épocas do ano que não tem gente na pousada, então manda embora. A pessoa às vezes volta para a cidade dela. Então você tem muito isso, tem muito essa mudança. Agora a questão do Fundeb, especificamente do fundo, o que é que precisa? Mais fiscalização. A gente precisa que as pessoas se envolvam, que as pessoas questionem. A gente precisa que a Câmara também ajude essa fiscalização, sabe? Porque assim, é todo mundo junto. Pra quê? Pra funcionar, sabe? E eu vejo assim que Búzios tem a chance de ser muito bom. Chance de ser bom pra caramba, sabe? As pessoas são apaixonadas pela cidade. O morador, ele quer melhoria pro filho dele, sabe? Ele quer uma cidade boa para ele poder viver. Você ouve pessoas reclamando de segurança pública. Porque tal lugar tá perigoso. E é triste você ver essas situações. E o berço disso é a educação. Então, se eu tenho um fundo que não é investido de maneira correta, eu especificamente eu não sei, porque a gente ainda tá recebendo informações e tal. Eu tô recebendo agora informações para aprender como funciona. Então, se eu falar para você assim, tô respondendo... Não respondo pelo CACS, não respondo pelo CME, eu tô aprendendo como mãe. Eu represento as mães de alunos. Então, até quando alguém faz alguma denúncia, reclama alguma coisa, eu falo, protocoliza, reclama, judicializa. Porque a gente é um órgão que vai fiscalizar a denúncia. Tipo, uma mãe reclamou que o ônibus está lotado. Aí vai lá e faz-se a fiscalização, entra-se no ônibus, verifica-se documento. Então o Fundeb também tem isso. Agora, eu não me recordo se houve alguma denúncia oficial. Sim. Sabe? Então, assim, eu acho importante, se a pessoa tem as denúncias, fazerem. Porque aí a gente corre atrás, sabe? Fiscaliza, verifica. Porque, assim como não só o Fundeb, mas muitos outros investimentos, impostos, tudo que é investido dentro da cidade, porque a gente sabe que imposto tal vai para tal coisa. Nem tudo eu sei, né? Eu já estudei isso há um tempo atrás. Mas cada imposto vai para um setor. Um vai para educação, outro vai para saúde. Por exemplo, a saúde tem um recurso que vem que é federal, tem um recurso que é estadual. Então, cada valor vem de um lugar. E o Fundeb, ele precisa ser, sabe, fiscalizado. A gente precisa saber onde está sendo usado. Mas só que a denúncia oficial, eu não recebi, não me recordo de ter sido recebida essa denúncia, não. Não, acredito que chegou pra gente, falou, a gente já tinha deixado... E é importante as pessoas fazerem essa denúncia. Porque a gente precisa receber. Vocês estão muito à vontade para poder... nós temos lá um Fale Conosco dentro do nosso portal, que a gente vai repassar para as pessoas, né, aptas a isso. Calendário educativo, atividades e programação. Exemplo, férias. Eu me recordo que no governo do Dr. André houve uma colônia muito bacana e alguns anos seguidos, né? Na época, o secretário de Educação, eu acho que era o Paulinho, irmão do vereador Niltinho de Beloca, se não me engano. Ele trouxe uma gama de coisas para fazer, não sei se era esporte,
se não me recordo, para não estar sendo leviano e falando alguma coisa errada aqui. Você, Secretaria de Esporte e Educação que estavam juntas, não lembro exatamente, tá? Por favor, me perdoem se eu tô falando os nomes errados. Mas foi muito interessante, foi muito bacana, muito legal. Não há mais, né? Nas férias você não tem mais colônia e também nas férias de julho também não tem. Calendário de eventos, gincanas, competições, essas coisas também não tem. Intercolegial. O que se dá que a secretaria não faz coisas assim? Estão muito ocupados fazendo a gestão da educação, que há inúmeras reclamações. Meu filho estuda em escola pública, eu não tenho tantas reclamações. Uhum. Algumas coisas funcionam muito bem. Mas tem muita gente que reclama de outras escolas. A ideia é parar com isso porque gera muito custo ou porque dá muito trabalho e eu não quero fazer. Hoje você entende que por que não tem colônias, por que não tem um calendário para os pais saberem, para as pessoas saberem, né, dentro do que o município pode oferecer, nessa junção, Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, esporte, lazer, cultura. Por quê? Então, na verdade, tinha alguns anos que não tinha. Acho que foram 3 anos. Esse ano teve uma divulgação, até vou escrever a Cecília, se ela não for viajar. Colônia de férias. E realmente ficou um tempo sem ter. Eu acredito assim, quando você tem uma empresa, então assim, a educação é uma empresa. Você precisa focar quais são as necessidades. O esporte, quais são as necessidades. A Cecília começou a fazer uns esportes ano passado e, por exemplo, tiveram coisas que parou de ter porque não tinha criança. O outro parou de ter porque pararam de fornecer o serviço. E tem essas mudanças em Búzios. Por exemplo, eu lembro de fazer um curso de inglês, que você é professor, e na época ficou só eu e minha mãe na sala. E o projeto era legal, mas acabou não tendo pessoas. Periodicidade e as pessoas não... Entendeu? E também tem a questão de mudança, né? Às vezes tem mudança de alguma coisa e eles pegam e dão descontinuidade do serviço, né? Eu acredito que, assim, tá tudo muito complicado hoje. Com essa suplementar, eu acho que complicou um pouco mais. Porque essa questão de você mudar pessoas das funções, o que acontece? Eu tenho esse copo que eu vou colocar aqui e aquele lá. Esse é o projeto pra gente lidar com educação, esporte nas férias. Mas só que eu mudei de pessoa. Aí mudou o projeto. Aí você cria outros problemas, entendeu? Então, assim, o que acontece? A gente precisa focar nisso. Por exemplo, as escolas não têm esses intercolegiais. Eu não tenho percebido várias outras situações. Por exemplo, reforço eu não tenho visto nas escolas. A gente pega crianças do 3º ano, praticamente, como teve essa mudança, 3º ano hoje é 2ª série. Crianças que não sabem ler. Entendeu? Então essas avaliações diagnósticas eu questiono bastante. Depois da pandemia, optou-se pro 1º, 2º, 3º ano com a avaliação diagnóstica. A minha filha eu boto pra estudar em casa, quando não eu estimulo, tal, mas não obrigo, assim, de maneira agressiva. Pra que ela entenda que seja prazeroso, pra que ela entenda que é legal. Então ela gosta. Mas só que quando ela chegar no 4º ano, ela vai ficar como muitas crianças. 3, 4, 5 anos no mesmo 4º ano. Aí o professor vai ficar super estressado, porque ele não vai conseguir educar. Você pega crianças da creche no 1º ano, e são crianças que, assim, tem um outro tipo de estímulo, da natureza. Eu acho maneiro. Só que no pré-1 e pré-2, a gente tem pouco também investimento na parte, sabe, do papel, que a gente chama papel. Claro. Parte, palpável, sabe? Né? E a minha filha mesmo, ela reclamava. Eu só vou lá pra brincar de massinha. Só vou lá pra brincar. Não é engraçado. Aí ela reclamou com a professora. Eu falei, pode reclamar. Ô tia, quando que a senhora vai dar dever? Porque eu quero aprender a ler. Isso é lá no pré-1. Então, assim, o que a gente tá formando nisso aí? Então, a ideia é de que a gente tem esse problema hoje atual. Então, quando você chega na 3ª série, sem fazer prova, minha filha não faz prova. Só avaliação diagnóstica. O que essa criança, ela eu estimulo. O que essa criança vai ter na 4ª série? Vai ter uma coisa mais ou menos.
que poderia ser muito boa. A outra menina que a mãe não estimula vai ter uma coisa muito ruim. Ela vai ficar na quarta série durante um bom tempo. Então, assim, a gente não tem um índice 100% e nem uma, sabe? O IDEB não tá muito bom daqui. É triste você ver uma cidade pequenininha com índice de aprovação pequeno, um alto Baixo. índice de evasão escolar. Evasão escolar, nossa. Até na pandemia, as crianças não fizeram questão de fazer as apostilas, porque não tinham interesse. Então, assim, o que a gente precisa mudar nisso aí? Sabe? Então, assim, a criança terceira série não faz prova. O que essa criança vai ter na quarta, sabe? Então, assim, quando você fala em educação integral, é para que essa criança faça alguma coisa. Por exemplo, esporte. Eu não lembro na minha época, eu lembro até hoje como que se faz o handball, o futebol, o vôlei e o basquete. Porque o professor passava trabalho. A gente fazia a aula de basquete séria, ainda competia com outra turma e era super maneiro. Isso em colégio público. Eu não tô citando no colégio particular que eu já estudei, que também tinha. Mas Claro. naquela época lá atrás, que eu não vou dizer o tempo, tinha, sabe? E Claro. a gente foi perdendo muita coisa. Então, assim, quando eu ouço hoje assim, ai, tá assim porque é o governo de fulano. Não, tá assim porque a educação tá defasada, tá mal investida, tá. Olha, o piso nacional, o piso, o piso nacional é 4 mil cacaricada. O salário hoje do nosso professor é menos de 2 mil. Como assim, Então, cara? É assim, sério? é. Eu não sei certinho o valor, mas é pequeno. Então, os professores, quando vem um processo seletivo de 3 mil, 5 mil, 7 mil em outro município, vai embora. Óbvio. Aí essa criança fica. Aí, se ele for mediador, o professor vai embora. Aí a criança fica lá chorando porque quer o mediador, porque já se acostumou, já se adaptou. E eu não tô te falando essa realidade de uma escola. Tô falando a realidade de várias escolas em Búzios. Então, assim, a gente precisa mudar essa realidade. Então, com o PCCR melhoraria, a gente melhoraria nos processos seletivos. Ah, é muito alto, mas investe bem no profissional. Investe bem no profissional, você vai ter ele o ano todo. Investe bem, por exemplo, o inspetor de alunos, ele fica estressado porque ele ganha pouco, não pode comer na escola, não tem nenhum benefício. Ó, tem município que tem seguro-saúde, tem plano de saúde, tem várias outras coisas. E o que a gente está oferecendo? Então, aí o professor fica estressado, aí já vem doente. Eu tô falando de concursado e processo seletivo, tá? Contrato. E sim, porque o profissional concursado, por mais que ele tenha uma diferença de salário, ele se sente defasado com outros municípios que ganham muito mais. Então, assim, qual a desmotivação? Aí você tem falta, aí você tem doença, você tem gente tendo crise de ansiedade dentro das escolas. Por exemplo, é legal botar uma aula de funcional, tipo, 5 minutos, inspetor, fica aí com as crianças. Fazer um funcional, sabe? Fazer um laboral. Eu lembro das empresas que eu trabalhei, foram algumas empresas grandes no Rio. E as empresas, a gente tinha 5 minutos, às vezes 10, era lindo. Barulhinho de água pra relaxar, musiquinha de Mozart, Beethoven. Às vezes a pessoa não sabe nem qual é a música de quê, mas relaxa a cabeça da pessoa pra voltar pra sala de aula e lidar de novo com a situação. Porque a criança não é difícil. A criança grita, toda criança grita. Toda criança se estressa, toda criança chora, toda criança tem necessidades, tem sentimentos que não sabem lidar. Então, se o profissional estiver estressado e mal remunerado e mal, sabe, valorizado, o que ele vai ter lá? Ele vai ter estresse. Aí, quando a criança chorar, ele, nossa, meu Deus, tá chorando de novo. Eu não vou ter paciência com ele, sabe? E a criança requer carinho. Cara, eu sento no chão, eu faço. Eu estagiei na minha creche ano passado. Eu sentava com as crianças, fizemos. Não, massinha só não. A gente fez como se fosse. A gente fez casinha, a gente desligava a luz, a gente fingia que tava acampando e tal. Então, assim, essa é a parte lúdica que a gente precisa da escola. Mas eu ainda tô com um brilhinho no olhar. E aquele cara que tá mal valorizado há muito tempo, Que já não quer mais. entendeu? Tem gente que trabalha em Búzios há anos como contratado, que tá esperando um concurso público. Porque ele quer uma melhoria, quer uma estabilidade, e não tem. Aí, e tipo, o que a gente tem também como concursado? Eu sou administradora, mudei de profissão, até por causa da minha filha, porque eu tinha que ter tempo pra ela.
E assim, tô na educação, mas qual a perspectiva que a gente tem hoje? Se eu falar pra você que meu sonho é continuar em Búzios ganhando o salário que eu recebo, eu vou estar mentindo pra você. Qual é o meu sonho? Que o Búzios melhore e invista melhor na gente. O PCCR pra melhorar minha função, pra eu continuar fazendo o que eu gosto. Eu até reclamo todos os dias com a minha diretora. Eu falei, eu quero voltar pro pátio. Eu sinto falta porque eu gosto. Então a gente precisa de mais gente que queira estar ali fazendo aquilo ali. Entendeu? Então, assim, eu quero estar ali, eu quero. Sinto falta, sinto. Mas quantas pessoas já desistiram no caminho porque já cansaram? É igual eu falei, não sei se foi com você, as pessoas estão perdendo a esperança. O que as pessoas precisam hoje? As pessoas precisam de esperança, de alguma coisa que mude essa realidade. Os pais estão desanimados. A saúde tá uma porcaria. Assim, é aqui não, é geral. A gente tem um problema mundial com a saúde. Verdade. A gente tem um problema mundial com a saúde emocional. Então, assim, falar pra você assim, é ele que não investe, o prefeito que não quer. Não. A gente tem um problema muito grave, porque a ansiedade e a depressão causam várias outras coisas. Você tem, assim, um AVC, um infarto que pode vir de uma ansiedade. Você precisa de um psicólogo, de um psiquiatra. Aí te dá dor no estômago porque você fica ansioso. Você precisa de um gastro. Então, assim, a gente tem um problema geral. Então, a gente precisa sentar e rever. Tipo, o que requer mais a nossa atenção? Vamos focar naquilo ali. E a educação é isso, não é você trocar o profissional porque trocou de prefeito. Eu sou bem sincera, eu fico assim, eu fico pasma com isso. Porque eu acho que não existe. A gente precisa melhorar o que tem ali. Capacitar, sabe? Por exemplo, dentro das escolas, eu achei incrível no último governo e agora, foi o treinamento que se manteve, esses treinamentos de meio do ano, para os inspetores de aluno, para pessoas que lidam com crianças, auxiliar de creche. Há anos atrás não havia. E esse tipo de capacitação para emergência, a criança se engasgou. Então, assim, a gente precisa capacitar para ele saber lidar numa situação de urgência. Tipo, entrou alguém na escola, o que você faz? Tem uma briga na escola, o que você vai poder fazer? A gente precisa pensar nisso. Um professor passou mal, teve uma crise, o que você faz? Eu trabalho do lado da urgência. Eu vou lá e peço ajuda. Mas quantas escolas não têm isso perto? Como que ele vai agir em determinadas situações? Uma criança convulsionando. Dá vontade de sair correndo, você tem que auxiliar. Então, tudo isso a gente tem hoje dentro da realidade. Entendeu? Então, assim, a política pública vai servir para isso. O Fundeb precisa ser bem investido. Outros fundos, outros investimentos, outros impostos que são voltados para a educação precisam ser feitos com seriedade, sabe? Então, assim, a Câmara precisa cobrar, o prefeito precisa se importar com isso. Não vou dizer que ele não faça, sabe? Porque eu não conheço pessoalmente para isso. Mas só que eu acho que a gente precisa melhorar, sabe? De modo geral. Não é uma escola que tá precisando, sabe? Você pega várias situações. Quando reúne aquele monte de inspetor de aluno, um monte de professor, nossa, você vê, assim, que é um problema muito grave, sabe? Não é a criança o problema, não é o pai o problema. É um problema social. Então, assim, não é, eu sou comunista porque eu penso assim, fulano é comunista. Não, é você pensar no todo. O que é política pública? É pública, para todos. Por que se tornou obrigatória? Por que se tornou pública? Porque era necessário, a grande maioria é pobre. A grande maioria não pode pagar uma escola particular, que custa R$1.000, R$2.000. Eu não posso pagar uma escola dessa. Mas só que eu tenho o direito de ter uma escola de boa qualidade. E o imposto vai para ela, para a escola. Então, assim, ela tá sendo bem gerida, ela tá sendo bem investido. Claro, ela tem então, recurso. Assim, a gente precisa disso. Os pais precisam se envolver nesse processo. Tem muitos pais que falam pra mim assim, mas como é que eu faço? Eu falei, gente, participa. Ano que vem vai ter votação do CME, vambora. Vai lá, representa. Mas eu não sei direito, não importa, aprende. A gente precisa aprender que legislar é muito mais povo do que político bem ou mal intencionado. O povo que manda. É a casa do povo. É a intenção, intenção, obrigação e direito do povo. Então, a educação, se você não educar, por exemplo, ela conhece os direitos dela. Minha filha tem 8 anos, vou te processar. Isso não pode. Não bota a mão aqui que é assédio. Então, assim, a gente precisa educar as pessoas, a gente precisa educar as crianças para que eles saibam os direitos mínimos. Por exemplo, qual a importância de você botar a Constituição dentro da sala de aula e dizer o que ele tem por obrigação e por direito? Entendeu?
Então, assim, eu passei por uma situação de bullying com a Cecília e onde eu fiquei muito constrangida, tinha hora, porque parecia que eu tava fazendo uma coisa, assim, sobrenatural. E eu só tava correndo atrás do direito dela. Claro. Então, assim, a gente precisa entender que o meu direito vai até onde acaba, onde começa o seu. Aí vira obrigação. Então, se você tem o seu direito, eu tenho o meu, a gente tem uma linha divisória. Onde eu preciso do meu e você precisa do seu, sabe? Mas só que as pessoas não entendem isso, por quê? Porque não são ensinadas a isso. As escolas é o celeiro para isso, sabe? Não é para o professor dizer qual é a religião que ele acredita. Ah, eu sou assim, eu acredito no cristianismo. A escola tem que ser laica. Deve ser laica. Verdade. Não tem esse negócio de, eu vou rezar. Olha, a minha religião não importa nesse momento. Eu falei isso pras pessoas. Eu falei, eu tenho que acreditar no que eu quiser. Na hora que eu quiser e como eu quiser. Eu fui criada, eu sou protestante desde que eu nasci. Fui criada na igreja batista, mas isso não interfere na minha profissão. Porque o que eu tenho que fazer lá? É educar pessoas, cidadãos. Então, assim, eu preciso. Não doutrinar ninguém. Sabe? Né? Não é doutrinar. Então, as pessoas precisam entender. Eu não... tem uma discussão agora sobre o aborto. E algumas pessoas chegaram pra mim, não, porque você tem que votar a favor ou tem que fazer tal coisa. Eu falei, olha só, eu consigo fazer se você souber a realidade que é. Porque assim, eu até falei pra pessoa, eu falei, olha só, desculpa falar, mas você já passou por uma situação dessas? De abuso, de aborto? Você já passou por uma situação de violência? Aí a pessoa parou. Eu falei, então assim, a gente só conhece a realidade, a gente só tem o direito de falar sobre determinada realidade quando você conhece. Hoje eu posso falar sobre educação porque eu conheço. Hoje eu posso te falar que violência dentro de casa existe. Que existe pessoas mal intencionadas dentro da nossa casa, que às vezes você... é tio, não vai acontecer nada. Eu vejo. Então, assim, eu ensino pra ela como ela deve fazer para que ela possa se proteger. E para que ela entenda o que pode e o que não pode. Então, eu digo pra você, essa questão também do aborto. Por que hoje se tornou um tema central? Não é porque é discussão do aborto, porque está sendo uma discussão partidária. Então, o que hoje eu tenho visto no PDT? Não é uma discussão partidária. É uma discussão em prol de educação. Em prol da vida. Então, assim, aconteceu uma situação. Mas só que ela foi estuprada. Cara, quem tem que decidir se quer ou se não quer é a pessoa. Você não pode decidir pela pessoa, não pode criminalizar, sabe? Então, assim, a gente precisa se pôr no lugar do outro. Então, quando o Paulo Freire falava lá dentro, fulano falava, Darcy Ribeiro fez uma educação, assim, completamente diferente. Aí, quando o Brizola falou sobre a questão da educação integral, um dos motivos era para proteger a criança. Era para tirar a criança da rua. Era para dar oportunidade dessa criança aprender alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Então, é isso que seu filho precisa ter. Por exemplo, você trabalha o dia inteiro. Você tem dinheiro para pagar um balé para sua filha, por exemplo? Não, vou pagar um balé. Tem hora que eu botei ela no balé, mas só que ela pegou um problema na perna. Então, assim, eu não tenho dinheiro pra pagar um melhor. Então, se eu tenho isso dentro da escola, na educação integral, é fenomenal. É fenomenal. Então, é um direito que ela tem. Porque a gente paga muito imposto. No Brasil, a gente paga muito imposto. Aqui em Búzios, eu pago imposto territorial. Eu pago imposto sobre serviços. Então, o que eu só preciso que venha? É uma educação de qualidade. É saúde sem eu ter que ir para o secretário ou para a Câmara, fazer isso, fazer aquilo. Eu preciso que funcione. Ele não tá me fazendo um favor. Muita gente acha que foi um favor. Por exemplo, quando eu vou para alguém para alguma coisa, a pessoa fala assim, obrigada. Não, não agradece. Eu tava indo para lá, eu pude ajudar. E sem esse, eu tô fazendo um favor para eu ganhar alguma coisa. As pessoas precisam mudar essa realidade, sabe? A educação também não é um favor. É um direito que ela tem de aprender o que é certo. Se lá na frente ela mudar a visão dela, aí é um direito dela. Tipo, ela mudou alguma coisa, ela não acredita mais em tal coisa, mudou a religião, sexo. Não importa. É um direito dela que ela vai poder decidir no tempo certo. Quanto tempo demorou pra você ter noção do que realmente era certo e errado? Não foi com 5 anos. Não. Não foi com 10. Com 10 anos a gente ainda brincava de bola. Então, assim, a gente precisa entender isso, que a criança tem esse direito. E se ela fez alguma coisa, ou ela tá recriando, ou ela aprendeu em algum lugar. E hoje é isso aí, ó, tela. Entendeu? Então, assim, a gente precisa mudar algumas coisas pra vir de baixo, sabe? E não é favor. A gente precisa tirar esse assistencialismo. Ele vai entrar porque vai me fazer um favor. Para com isso.
Se eu posso fazer pra você, é porque eu posso. É porque eu tô indo lá, ou porque eu vou porque eu tenho essa oportunidade. Esse assistencialismo na política precisa mudar. Por exemplo, muita gente falou pra mim, daí eu só votei por causa de você. Porque eu nunca acreditei no Conselho Tutelar. Eu falei, se não acreditava, cobra que vai passar a acreditar. Então, assim, eu tive tal problema em tal lugar. É competência deles? Vai. Porque, assim, dá trabalho. Infelizmente, mas é um direito que a criança precisa ser protegida. Então, assim, você vê situações tipo, mas aconteceu tal coisa com a minha filha e eu não fui a lugar nenhum. Mas aí é um problema seu. Você tem noção dos seus direitos? Você tá criando um trauma absurdo pra sua filha lá na frente. E não tem esse negócio de idade, não, tá? Porque eu lembro de coisa quando eu tinha 1, 2 anos. Que louco, que memória. Lembro, minha irmã também. Então, assim, tem coisa que a criança não vai lembrar agora, mas vai levar um trauma na cabeça dela. Porque tem coisa até que tem gente que faz regressão pra descobrir o que aconteceu. Então, assim, são coisas que ficam na cabeça da criança. Você precisa ter isso. Por exemplo, minha filha tem ansiedade por algumas questões pessoais nossas. Então, assim, o que eu faço com isso? Eu trato. Exagero, uma hora passa. Mas só que o que você tá levando pra vida adulta? Uma criança traumatizada. Uma criança que tem, não digo ela, mas uma criança, por exemplo, que às vezes vai ter, eu me acho inferiorizada. Tem sempre gente melhor, mais bonita, mais fofa, mas... Você pode tratar? Você tem noção? Trata. Mas aconteceu tal coisa, eu não quis perturbar. Perturba. Sabe por quê? Porque o seu filho não tem que ser molestado. O seu filho não tem que ser desprotegido. Seu filho na escola ele tem que ser respeitado. Eu não admito que alguém grite com ela. Não tem esse Porque direito. é um respeito. Então, quando eu tive uma conversa com o pai dela um tempo atrás, eu cheguei pra ele e falei, olha só, não admito agressão. Mas eu sou pai, eu posso. Não, não pode. Porque assim, ela vai fazer independente de você bater ou não. Entendeu? Eu não aprendi porque eu apanhei. Eu aprendi com o tempo, raciocinando certas coisas. Pô, realmente, minha mãe tem razão. Se eu fizer tal coisa... Então, Sou assim, eu que vou tomar o a gente não prejuízo. racionaliza com 15 anos. A gente não racionaliza. A gente quer curtir a praia. Então, a gente precisa mudar essas metodologias que as pessoas têm. Você pode dar, vou dar uma palmadinha pra dar um susto nela. Tá, beleza. Mas então, assim, ela precisa entender que a agressão não é legal. Ela precisa entender que não precisa ser tocada. Ninguém tem que ficar toda hora, sabe? Eu não gosto muito, sabe? Então, assim, a gente tem que ter o nosso limite pra tudo. Tem criança que já gosta de abraçar. Então, assim, a gente precisa entender de modo geral como a educação faz parte do futuro. E isso não é uma brincadeira. E eu vi uma reportagem e eu tenho visto as pessoas desistindo da profissão. Fazendo outras faculdades, fazendo outras coisas, voltando pra fazer cabelo, vou virar cabeleireira de novo. Porque educação não dá certo. Porque é desvalorizado. Sabe? Então, assim, você não vai querer fazer. É Você verdade. não vai ter vontade. É porque você perde o estímulo, você percebe que não vai conseguir cumprir com o que o sistema te exige, que é pagar suas contas, fazer suas coisas. Seu básico não vai ser suprido de acordo com o que você recebe e a dedicação e todo. E a maioria que dos professores não querem colocar o próprio filho, em colégios públicos. É louco isso. Então, assim, quando a parece pessoa fala pra mim, contraditório, mano. funciona muito, mas o filho tá no colégio particular. Então eu falo, olha, então não me venha com hipocrisia. Então, assim, eu coloquei ela no público porque eu não tinha condição de continuar pagando no colégio particular. E também eu vi que a escola não estava suprindo o que ela precisava. Então, aquela professora, naquele momento, não que a escola seja ruim ou fulano seja ruim, não. Naquele momento não tava. Mas só quis dizer pra você que o colégio público é muito bom, você tá sendo hipócrita. Porque tem gente muito dedicada, tentando fazer assim, milagre. Mas só que a gente vê que poderia ser melhor, sabe? Você tem investimento legal de recursos pedagógicos. Não é só massinha, sabe? Você tem que ter um tangram, tem que ter não sei o quê, tem que ter, sei lá, jogos pedagógicos. Tem que ter. E a gente não vê essas coisas nas escolas. Por exemplo, não tem mais sala de recurso na maioria das escolas de Búzios. Então, assim, e a sala de recurso não pode ser só para criança que tem alguma necessidade específica, sabe? Eu acho que você tem que ter uma sala de recurso onde você possa colocar a criança para fazer atividades extras, fazer coisas diferentes, porque só a sala de aula é chato.
nanã, isso já mudou. Esse negócio de escola, uma cadeirinha atrás da outra, isso já mudou. A gente precisa modernizar isso. As crianças hoje usam celulares o tempo inteiro. E detalhe, coordenação motora, ela ensina as tudo. pessoas a usarem. Então, assim, como é que você vai lidar com uma criança assim na máquina de escrever? Vou educar ela na máquina de escrever? Se a menina sabe usar iPhone, sabe usar tudo, sabe? Então, assim, a gente precisa modernizar a educação. Tem que evoluir de acordo com o que o aprendizado do aluno é aplicado. Evoluir, Dani, né? vou falar uma coisa pra você. Você tá acompanhando Fala Candidato com Dani da Educação. Gente, que mulher que tem clareza no que fala, que mulher que gosta do que fala e que dá pra perceber que tá muito firme na sua pré-candidatura. Se você não conhece mais sobre a Dani, quer seguir, quer ver as coisas dela, acesse buziosmeg.com.br e pesquise só pré-candidato a vereadora ou Dani da Educação. Você vai encontrar lá um pouco do currículo da Dani. Não esqueça, isso é um conteúdo feito para te auxiliar nas eleições municipais com os pré-candidatos. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe para o máximo de pessoas que você tiver. Vou fazer um desafiozinho. Compartilha só com 4 pessoas que têm um filho na escola pública e que precisam ouvir essa aula que está sendo com a Dani da Educação. Dani, assim, as pessoas têm muita dificuldade e hoje as pessoas têm falado muito. As pessoas não se abrem muito, mas têm falado muito que falta mulheres no governo municipal, seja no executivo ou seja no legislativo. Hoje a gente tem uma Câmara de Vereadores com 9 vereadores, todos homens, né? A gente teve no mandato passado 2 mulheres apenas, né? Mesmo assim, o número ainda era pouco. Hoje é meio que obrigatório, né? As pessoas podem falar o que quiser, né? De militâncias e lados que quiser, mas grandes conquistas foi feito por o lado muito mais socialista, mais social. Dani, como hoje ativista e militante da educação, acredita que o que pode estar acontecendo no consciente coletivo que as mulheres não estão ocupando os cargos aqui no município, principalmente o de vereadora, que é o que você está como pré-candidata. Olha, assim, a gente ainda vive num país ainda muito machista. Eu conheço muitas mulheres machistas, sabe? Então as pessoas muitas vezes acham e desqualificam o serviço da mulher. Então, assim, é difícil você mudar toda uma visão, sabe? Então, as pessoas precisam entender que não é homem ou mulher, é a capacidade. Então, assim, a gente tem mulheres capacitadas, com vontade de mudar. Por exemplo, no meu grupo tem a Carla Policarpo, que é advogada, uma pessoa incrível. Carla, tem sim, a Beth sim. também, que é incrível, ela é quilombola. E eu digo pra você, não acredito que precisa de uma mulher. Tem uma lei que tá pra tramitar, onde vai ter que ser meio a meio, ou 30% feminino, entendeu? Ou por... Não por sexo, sabe? Por especificamente, tipo, mulheres, homens, não. Vai ter que ter a proporção de sexo dentro daquilo ali. Explicando assim, né? Pra que a gente entenda. Geralmente eu entendo, eu tenho mania de interpretar e passar, porque a gente lida com criança, a gente meio que interpreta. Seria mais ou menos isso. Então, assim, essa ideia é incrível, porque assim, não vai ter que ser só homem, não vai ter que ser só mulher. Só que a gente precisa entender o porquê que essa mulher tá vindo, qual a capacidade dela, o que ela pode fazer. Eu não digo que eu sou a melhor, porque eu sou, sabe? Não, eu acho que a gente pode fazer alguma coisa. E eu ouço muito das pessoas assim, eu acho que eu não vou conseguir, não. Não acredita no potencial. E quando você vai falar com a pessoa, você tá vendo? Então, assim, a gente tem muito preconceito ainda. A gente tem preconceitos, N preconceitos. E a gente precisa mudar. É o que eu tô falando, é tudo mudança. É mudança de perspectiva. É mudança de comportamento. De educação, né? Sabe? De educação, ser educado pra porque entender. As pessoas acham que a mulher... Eu costumo dizer que eu sou bem feminina e feminista e tal. Por quê? Porque a mulher, ela tem que se colocar na ideia de... Eu posso jogar bola, eu jogava futebol. Eu não deixo de ser feminina e feminista por isso.
E assim, aí as pessoas falam, porque a mulher feminista faz isso, faz aquilo. E eu sempre fui feminina e tal. E se eu também não fosse, era uma escolha minha. E também eu posso também ser masculinizada do jeito que Tá eu tudo quiser, a certo. escolha é minha. Tá tudo certo. Sexualidade, sexo, tem que ser cada um no seu. O que a gente vê hoje? Falta de respeito à opinião do próximo. Se eu tenho uma pessoa próxima que mudou de sexo ou mudou de escolha sexual, é um direito que ela tem, ela não vai deixar de ser quem ela é por isso. Porém, a gente vive numa sociedade muito preconceituosa. Então, se viesse hoje uma mulher trans aqui pra cidade e falasse, olha, eu quero ser pré-candidata, a gente teria uma enorme negatividade, porque as pessoas são preconceituosas. Então, teve um trabalho agora recente, esses dias agora, teve um trabalho para tratar sobre homofobia e tal. Eu acho incrível isso. Eu acho incrível porque a gente precisa respeitar as pessoas. A gente precisa entender que na escola você vai ter uma criança que pode usar a cor que quiser. Eu acho isso absurdo, ter que menino usar azul e menina rosa. Eu fui criada na igreja, mas eu não acredito nisso. Porque eu acho que eu posso usar a cor que eu quiser, eu posso usar colorido, o que for. Então, assim, eu não tenho que educar minha filha, só tem que fazer isso, só pode fazer aquilo. Então, o que você tem quando você cria pessoas assim? Num mundo completamente voltado para os homens, onde a mulher tem que ficar em casa e fazer comida. A mulher tem que ficar em casa e lavar roupa, fazer comida. Então, assim, a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que ir pra onde ela quiser. E a gente precisa, nem que seja de uma câmara toda composta por mulheres. Nem que seja metade de mulheres. A gente precisa, porque as mulheres são diferentes dos homens. São. E tem que ter um Porque equilíbrio. todos são diferentes de todos. E tem que ter um equilíbrio, sabe? porque se É você a fala questão que da é metade, igualdade ou metade. equidade. Se você sabe? falar que é metade, metade, vai haver um equilíbrio nas decisões, nas Eu não vou votações. dizer que todo mundo vai pensar igual, não. Porque muitas mulheres também, e tem essa contrapartida, muitas mulheres são machistas. Você tinha dito. Não, muitas são. É. Então, como você vai colocar isso? Sabe? Então, assim, você vai ter as mesmas proposições. Por exemplo, a votação da questão do aborto, da PL do aborto, dos 30, se eu não estou enganada, 17 são mulheres. A favor. Tá? Então, eu li sobre isso. E eu fiquei bege, passada, como diz o povo. Porque é triste você não entender e não se colocar no lugar do próximo. Eu não tenho que aprovar porque o fulano, que é do partido tal, ou do outro, ou do fulano, ou porque ele é o Lula, ou o Bolsonaro. Não importa quem ele seja. A gente tem que pensar na pessoa que tá sofrendo a violência. A pessoa que sofreu a violência. Então, hoje, a Câmara precisa de quê? Precisa de mulheres que lutem por determinado serviço. Por exemplo, vão ter, de repente, homens que vão lutar por essa questão contrária. E são homens. Então, a gente precisa tirar essa questão que é igual assim, tem que ter cota pra negro. Eu, sinceramente, eu acho que tem que ter cota pra pobre. Porque os colégios públicos, a maior parte deles, só quem consegue terminar as faculdades públicas é quem tem dinheiro. Porque eu fui bolsista do ProUni. Eu fui uma das primeiras chamadas do ProUni na época. Pra você ver quanto tempo tem. Fiz administração, não paguei nada. Tive uma nota excelente. E tive minha bolsa. Hoje eu tô no CEDERJ também, que é o projeto da UERJ, que é incrível. E eu tô porque eu sou pobre. Entende? Então o que a gente precisa mudar na realidade do país? Não é cor, não é raça, não é sexo. A gente precisa mudar o comportamento de como a gente pensa e pra quem a gente pensa. A política pública tem que ser pra todo mundo. Então não adianta aprovar uma lei e botar metade mulher e metade homem, se a ideologia das pessoas é só em defender partido. É só em defender não sei o quê. Interesse próprio, vantagem, benefício. Não é pra partido que a gente tá lá. Porque quando o Brizola foi lá, qual era a ideia dele quando ele criou os CIEPs? Não era partidário. A gente precisa ter isso na nossa ideia. Então, quando você tem um Darcy Ribeiro que lutou por uma educação melhor, pensou em políticas públicas que funcionassem, quando você pega Paulo Freire, que fez um trabalho maravilhoso para mostrar que a pessoa humilde, a pessoa da favela, a pessoa da periferia precisava de uma educação diferenciada, é porque eu preciso entender a realidade da criança, preciso entender a realidade do adulto. Então a gente não tá lá para defender um partido, a gente tá lá para defender as pessoas. Então assim, não é mulher. A gente tem que ter ideias para defender as pessoas. Então assim, pode ser um homem defendendo mulheres.
Pode ser uma mulher defendendo homens. A gente precisa, por exemplo, na escola, não é só mãe de aluno que tá lá. É pai, às vezes. É padrasto, é avô. Não, nem sempre. Às vezes Então, assim, na Câmara tem que ter mulher, tem que ter homem e tem que ter gente defendendo as pessoas. É o que eu penso. Porque a gente não vê muito isso. Concordo plenamente. Gente, vocês estão acompanhando a aula de Dani da educação. Falamos de várias coisas, falamos até, citamos até a PL que tem sido bastante polêmica, que é a PL do aborto, mas esse número me surpreendeu da quantidade de mulheres por conta Se eu de tiver errado, ideologia. mas eu li tem 2 dias. Por conta de ideologia, vota simplesmente por apoio a uma certa bandeira, não está pensando na pessoa, no cidadão, né, no brasileiro. Olha, acompanhe tudo sobre essa pré-candidata que vai dar o que falar, porque ela vem com algo muito claro e está se preparando muito bem. O nome dela é Dani da Educação e ela está no portal buziosmeg.com.br. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, dá aquele joinha e compartilha para todo mundo, porque a cidade precisa conhecer os pré-candidatos do município. Dani, a gente vai finalizar nosso bate-papo e na boa, eu ficaria aqui horas, porque é bacana você aprender com alguém que está se postulando a representar a população. Você representa as mulheres, representa os pais, representa os alunos, tem representado na sua narrativa, na sua fala, todo mundo. Não está ficando, não está segmentando. Mas o melhor de tudo é que Dani é uma pré-candidata mulher, o que não tem na Câmara Municipal. Então, isso não adianta. Isso realmente é uma bandeira que tem que se levantar. Valorizar mais, né? Porque tem muitas mulheres competentes. Muita coisa, tá louco? A mulher, ela consegue administrar, gerir, ainda mais você com essa formação de administradora e educadora, pedagoga. Então, junta duas coisas assim, de grande potência e trivial para qualquer município, qualquer comunidade, né, e cidade. Bom, a Dani está com toda sua comunicação disponível no site Bus Magazine. Dani, considerações finais e, se você quiser, dar uma mensagem direta aí para que as pessoas consumam o seu conteúdo e depois decida lá na frente se realmente você merece a confiança de ter ter você como pelo menos uma possibilidade de escolha, né? Eu queria te agradecer. Foi muito bom o convite, fiquei muito feliz. Porque até mesmo me faz entender, né, qual o papel da gente dentro dessa pré-campanha. Eu gosto muito das ideias que eu tenho comprado, sabe? É legal eu ver a campanha crescendo, as pessoas se importando, eu ver pessoas mudando de opinião, porque não é pra político que a gente tá lá, sabe? A gente não tá lá pra favor e nem pra interesse próprio, a gente tá lá pra fazer alguma coisa. Eu queria agradecer a minha mãe, de novo. Minha mãe brigou comigo. A Tilde, ela é costureira, mas é uma pessoa maravilhosa, que sempre correu atrás. Na verdade, foi ela que me pré-alfabetizou. Então, minha avó Cecília, até deu o nome da minha filha, do nome da minha avó, que apesar de só ter a 4ª série, minha avó falava francês e escrevia textos maravilhosos. Era uma pessoa inteligentíssima. Porque não tem a ver com a série, tem a ver com estímulo. Então, a gente precisa estimular as crianças, a gente precisa fazê-las entender. E hoje eu me sinto muito orgulhosa da filha que eu tenho, porque a Cecília é dedicada, é esforçada e eu tenho muitos elogios dela. E não é ela porque eu sou a melhor mãe do mundo, é porque eu me esforço. De câmera ela tá de câmera ali, toda cheia de orgulho. Ela é bem participativa mesmo. E ela, assim, é muito apegada a mim, porque todo lugar que eu vou, eu sempre fiz questão de levar. A gente sabe que nem sempre em alguns lugares a gente consegue levar, porque é cansativo, é longe. E também a gente não tem a mesma receptividade em todos os lugares, como você falou. E eu costumo dizer que, a exemplo, só vi até hoje uma mulher amamentando
E não foi aqui, numa câmara, né, de plenário. E foi internacional e eu me senti muito orgulhosa, porque a gente, como mãe, a gente não vê essas coisas. E é legal a gente ver uma mãe de família, é legal a gente ver uma mulher trabalhadora, sabe, tentando mudar alguma coisa. Então, eu me sinto já orgulhosa, feliz, e também me sinto uma vitoriosa de estar aqui, porque não tem sido fácil desde quando eu aceitei em fevereiro a minha filiação. E tem sido cansativo, às vezes eu chego cansada, tenho que cuidar dela e tudo mais. Mas eu tenho pessoas que me ajudaram. Marcos me ajudou muito, ele que me incentivou a estudar, me incentivou a vir. Ele foi uma pessoa muito boa na minha vida. E fora todos os meus amigos. E ultimamente, quem tem me ajudado muito também é o Márcio, o presidente do PDT. Eu tenho aprendido muito com ele e eu tenho entendido nossa luta, sabe? A caminhada, né? E a caminhada tá só começando. E eu queria que as pessoas começassem a pensar sobre o que é política e qual a importância dela. Porque a força é do povo. A força é nossa. A gente tá aqui, a gente é povo, a gente vota. A gente precisa mudar alguma coisa. A gente precisa, porque a geração futura tá aí. E eles vão precisar que a gente coloque pessoas competentes que realmente queiram fazer. Eu costumo dizer que mesmo que eu não entre, eu vou fazer o meu melhor. Tanto na pré-candidatura, na minha candidatura e até eu chegar lá, até outubro. Porque em julho eu vou entrar de licença, se Deus permitir, que é pra fazer a campanha. E eu espero que até lá eu consiga pelo menos mudar algumas visões, sabe? Porque eu acho que é igual no Conselho Tutelar. Quando eu consegui explicar para as pessoas o que significava o conselho, eu me senti feliz. Por exemplo, o Conselho Municipal de Educação, as pessoas não sabem o que é. Então é legal você explicar e ver as pessoas mudando. Ah, então eu vou atrás da Dani, porque a Dani sabe. Ah, a Dani tá lá. E as pessoas estão se envolvendo mais. A gente precisa que as pessoas se envolvam. Então, assim, vou fazer o meu melhor pela campanha. Vou fazer tudo que me cabe, porque eu não tenho muitos recursos. Mas eu vou fazer o que eu puder para entrar. De Tio todo o meu André. coração. Tio André da produção, a gente já tá finalizando aqui. Dá uma ajuda pra gente aí, que é o nosso suporte. Ah, o suporte. Gente, vocês estiveram com Dani da Educação. Foi uma aula, algo incrível. Vocês devem realmente analisar o perfil da Dani, ver realmente o que Dani tem de proposta. A Dani está muito, muito letrada na área dela, que é a área da educação, e vem muita coisa boa aí. Pelo que eu escutei, realmente, olha, é uma honra para o município ter candidatos e pré-candidatos, né, que está realmente se propondo a estudar o que vai fazer. E você vê com o dever de casa bonitinho. Eu tento. Eu não consegui fazer nenhuma pergunta que você não tinha uma resposta muito boa, independente das perguntas que tenha sido de um teor mais como eleitor. Não esqueçam, esse é um podcast da plataforma Bus Magazine. Então acessa lá, busmag.com.br, você vai encontrar tudo sobre a Dani lá no perfil dela e também no nosso canal. Não esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar. Esse episódio está sendo gravado no estúdio Búzios Digital. Lembrem, a maioria de vocês tem uma mensagem bacana, algo para falar e você pode lançar todas as suas ideias em um podcast. Estamos aqui para te ajudar e te auxiliar. Tirar do papel esse sonho e não depender muito de emprego público, beleza? Vem então para o Búzios Digital que a gente está aqui para te auxiliar. E não esqueçam, isso está sendo feito para você, cidadão buziano e eleitor, tá ciente de tudo que está acontecendo. Nós temos só a agradecer. Muito obrigado, Dani, por ter aceitado o nosso convite e ter vindo com algo tão claro. Isso foi uma aula, como se fosse uma grande palestra de uma boa educadora. Então, Dani, siga em frente e a gente espera trazer você aqui mais uma vez para você falar, depende da sua vitória ou da experiência que foi essa corrida na pré-campanha aí para as eleições municipais. Um grande abraço, até o próximo. Fala, candidato. Muito bom, Dani. Muito, muito bom. Teve até auxílio da